Prepare-se para conhecer histórias reais que inspiraram alguns dos filmes de terror mais assustadores de todos os tempos. Eu vou te avisar, a realidade pode ser muito mais aterrorizante do que a própria ficção. Então, se você é do tipo que adora um bom susto, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois a gente está tendo muito conteúdos aqui para vocês. E porque hoje a gente vai descobrir a verdade por trás dos filmes que provavelmente te deixarão sem dormir. Você já assistiu um filme de terror e pensou, isso não pode ser realidade. Pois é, mas alguns de vocês talvez não saibam que muitos dos filmes aterrorizantes do cinema são baseados em eventos reais. De exorcismos a casas assombradas, as histórias por trás dessas produções são tão ou mais assustadoras do que você viu na tela. Hoje eu vou te levar para um tour macabro pelas histórias reais que deram origem a filmes clássicos de terror. Bora lá? Vamos começar aí com O Exorcismo de Emily Rose, um filme já bem conhecido, né? Que ele combina um elemento de terror com aquele drama judicial. Se você já assistiu, sabe que o quanto perturbador ver uma garota passando pelo exorcismo enquanto questiona-se a linha entre o sobrenatural ou a psicose. Mas você sabia que esse filme é baseado em uma história real? Sim, a realidade é ainda mais assustadora do que é no filme. Esse filme é inspirado no caso de Anneliese Mitchell, uma jovem alemã que nos anos 70 passou por 67, tô falando certinho, 67 sessões de exorcismo ao longo de 10 meses. Anneliese acreditava estar possuída aí por demônios, e seus pais, como eles eram profundamente religiosos, recorreram à igreja para realizar os rituais. O caso aí tomou proporções bem trágicas, pois a Anneliese acabou infelizmente morrendo de desnutrição e desidratação. Os pais e os padres envolvidos foram acusados de homicídio por negligência, mas até hoje o debate continua. Foi um caso de possessão ou uma doença mental não tratada? E aí, o que você acha? O caso da Anneliese chocou a Alemanha, o mundo e ainda é um objeto de estudo e discussão. O filme capturou a essência do terror de não saber aí onde termina a doença e começa o sobrenatural, tornando-se aí um clássico do gênero. Agora vamos falar aí de um filme que é meu favorito, que eu sempre comento em vídeos aqui no canal, que é A Invocação do Mal. Ele é um dos filmes de terror mais populares dos últimos anos, que deu uma origem ao universo inteiro de histórias assombradas. Mas antes de ver bonecas possuídas e freiras demoníacas, vamos ao caso real que deu origem a tudo isso. O filme é baseado na história da família Perron, que viveu em uma casa de fazenda assombrada em Rhode Island, lá nos anos 70. A casa, segundo relatos, estava infestada de espíritos malignos, e os eventos que a família testemunhou foram documentados pelos famosos Ed e Lorraine Warren. A matriarca da família, Carolyn Perron, era a principal alvo das entidades, e segundo os Warren, incluiu espíritos de uma bruxa chamada Bathsheba Sherman, que teria vivido na propriedade no século XIX. Durante anos, a família Perron sofreu com aparições, possessões e eventos sobrenaturais aterrorizantes. O sucesso aí de Invocação do Mal não apenas aterrorizou o público, mas também trouxe à tona o trabalho dos Warren, que investigaram diversos casos paranormais ao longo de suas carreiras. O caso do Perron continua sendo um dos mais famosos, e a casa onde tudo aconteceu ainda atrai curiosos e caçadores de fantasmas até hoje. E você teria coragem de ir lá naquela casa, passar uma noitinha sabendo de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Esse aqui é para fãs de Slasher, o Massacre da Serra Elétrica. O filme, lançado lá em 74, causou tanto choque que foi banido em vários países. Mas o que muita gente não sabe é que, apesar de ser uma obra de ficção, ele foi inspirado em uma história real. Ou melhor, em um homem real. Estamos falando aí de Ed Gein, um dos assassinos mais macabros da história americana. Embora o Gein aí não tenha usado uma serra elétrica como nos filmes, ele inspirou o personagem por seus crimes horríveis. Gein exumava corpos de cemitérios e usava a pele e os ossos para criar trajes, móveis e até máscaras. Ele também assassinou 2 mulheres em sua cidade natal, lá em Wisconsin. Os detalhes sórdidos dos crimes de Gein chocaram os Estados Unidos e serviram de inspiração para os filmes, assim como para outros ícones de terror, como Norman Bates
de Psicose e Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes. Ed Gein se tornou uma lenda macabra e sua história continua influenciando o gênero do terror até hoje. O medo do que pode estar escondido em pequenas cidades e fazendas isoladas é um tema que o Massacre da Serra Elétrica explorou de uma forma aterrorizante. Depois de conhecer a história real, o que você acha do filme? Ainda mais macabro? Annabelle se tornou uma das bonecas mais famosas do cinema de terror, mas antes de assombrar as telas, ela já era conhecida no mundo real, graças ao casal de Ed e Lorraine Warren. A história real por trás de Annabelle é tão assustadora quanto o que você viu nos filmes. A verdadeira Annabelle não é uma boneca de porcelana, mas sim uma simples boneca de pano. Segundo os Warren, a Annabelle foi entregue a uma jovem enfermeira como presente, mas logo a boneca começou a exibir comportamentos estranhos e assustadores. Ela mudava de posição sozinha, escrevia mensagens assustadoras e até tentou atacar as pessoas ao seu redor. Os Warren foram chamados e determinaram que a boneca estava possuída por um espírito maligno. Hoje, a Annabelle está trancada em uma caixa de vidro no Museu Ocultista dos Warren, onde eles realizam rituais de proteção para garantir que o espírito maligno permaneça contido. A Annabelle também se tornou um ícone do terror moderno, mas a verdadeira história por trás dela é um lembrete de que o mal pode se manifestar nas formas mais inocentes. Se você acha a Annabelle do filme assustadora, imagine conhecer aí a verdadeira Annabelle sabendo de tudo isso. Dá um medinho, dá um medinho. Fechando a lista, temos o clássico de horror em MTV. Esse filme, lançado lá em 79, se baseia em uma das histórias das casas assombradas mais conhecidas do mundo. Mas o que realmente aconteceu naquela casa de MTV? A história real conta que tudo começou com os assassinatos cometidos por Ronald DeFoe Jr., e matou toda a família enquanto eles dormiam em 74. Pouco depois, a família Lutz comprou a casa e se mudou, mas não durou muito. Eles relataram eventos paranormais aterrorizantes, como vozes, aparições e até mesmo um misterioso limo verde escorrendo das paredes. Os Lutz fugiram da casa após apenas 28 dias, e o caso rapidamente ganhou notoriedade, especialmente depois de que os Warren investigaram a casa e confirmaram que ela era de fato um epicentro de atividades paranormais. Desde então, a casa em Amityville se tornou sinônimo de assombração e a história foi adaptada para o cinema várias e várias vezes. O horror em Amityville continua a fascinar e assustar o público, mesmo décadas após o evento. A casa, com suas icônicas janelas em forma de olhos, se tornou um símbolo de terror. E mesmo que muitos questionem a veracidade dos relatos dos lutos, não há dúvidas que essa história deixou uma marca profunda na cultura pop e no cinema de terror. Então bora assistir um filmezinho de Amityville pra fechar a noite? E pessoal, qual dessas histórias te deixaram aí mais arrepiado? É incrível, né, a gente pensar que histórias reais deram origem a alguns dos filmes mais assustadores do cinema. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos que adoram um bom terror. E me conta aqui nos comentários qual dessas histórias você teria coragem de investigar mais a fundo. Eu quero saber. Bons sustos e até a próxima.